é aqueles que não veem ainda conhecer esse evangelho. E as pessoas que não têm esse conhecimento, não teve ou não veio a ter esse conhecimento até no dia de hoje, porque falta de oportunidade, muitas vezes a gente temos, mas muitas vezes estamos vivendo aquele momento de Noé. Quando Deus olhou e viu, Deus mandou que Noé fizesse uma arca. E juntamente com a sua esposa, juntamente com os filhos e juntamente com a família. Foi 100 anos, não foi nada fácil. Depois que Deus olhou e Deus viu que Noé anunciava o evangelho do arrependimento, da salvação, para que o povo viesse se arrepender, para poder ter a oportunidade, poder entrar na porta por lá de dentro daquela arca. É como fosse um templo, como fosse um tabernáculo, uma igreja, para poder salvar a sua alma. Mas só que Noé anunciou 100 anos, não foi nada fácil. Aí Deus olhando, Deus vendo, e Deus agiu, Deus fez dentro dos conformes como tinha que ser. A missão havia terminado. Então, acabou Deus falando com Noé que a missão dele estava cumprida de cima do planeta Terra, aonde ele havia anunciado o evangelho ali, aonde ele havia anunciado o evangelho do arrependimento. Quando Deus olhou e viu que não tinha ninguém, Deus acelerou o processo, mandou que Adão e Eva entrassem por lado de dentro daquela arca, e juntamente com ele pediu que cada casal de cada animal entrasse também da arca por lado de dentro. E acabou acontecendo. E um dia os animais, ouvindo a voz de Deus, obedeceu a Deus juntamente com Noé, e pegou o seu caminho, e ali em ordem e decência, porque as coisas de Deus é com ordem e decência, cada um de uma vez, e não teve bagunça, não teve baderna, não teve desordem, e ali cada casal daquele animal entrou por lá de dentro daquela arca. E depois Deus pediu que Noé entrasse também. E Noé, ouvindo, obedecendo o regulamento, a norma de Deus, Noé também pôde ter essa oportunidade também de entrar da porta para o lado de dentro. E Deus mandou, depois que eles veio a obedecer o regulamento, a norma de Deus, e depois que todo mundo já estava por lá de dentro, Deus pediu que Noé fechasse a porta daquela arca. E quando a porta foi fechada, e Deus lacrou, e a porta que Deus abre, jamais o homem pode vir ter acesso de novo, vir abrir aquela porta. E aquela porta foi fechada, foi lacrada, e logo imediatamente veio a chuva, inundou aquela cidade. As pessoas que não quis obedecê-lo, a norma, o regulamento, o estatuto, o final dos tempos que ia se acabar em água, foi engolido pela correnteza, pelo volume, a correnteza de água que inundou, e acabou essas pessoas sendo mortas devido à falta de obediência, porque a oportunidade todo mundo teve, mas só que as pessoas não quis ouvir. Ouviu, mas não deu ouvido. Ouviu, mas não deu crédito à palavra de Deus. Então, em 100 anos, ninguém quis obedecer. Num dia, os animais obedeceram juntamente com Noé. Então, eles podem ter se salvado. Então, houve salvação para aqueles que ouviram e veio a obedecer o regulamento e a norma e o estatuto de Deus. Então também assim somos nós.
No dia de hoje, Deus tem levantado profetas, Deus tem levantado porta-voz, Deus tem levantado homens de Deus, servos de Deus, profetas, pastor, missionário, evangelista, obreiro, membro, diácono, diaconisa. São pessoas que têm dado valor às coisas de Deus. São pessoas que viveu um momento difícil e aonde veio a ter essa oportunidade. Então, essas pessoas hoje podem ter renunciado, como Cristo renunciou, não é? Pode ter renunciado o conhecimento de Deus e da verdade. Então, não podemos cessar, não podemos calar mediante a mídia, mediante o sistema do mundo, porque o mundo está cheio de sistema. O sistema está aí na sua casa, o sistema está aí no seu serviço, o sistema está aí mediante uma sociedade, o sistema está aí mediante o termo religioso. O sistema está acomodando, está invadindo a sua casa, está acomodando a sua pessoa. Mas não podemos deixar que o sistema do mundo, a economia global, não podemos deixar que o sistema o sistema do mundo, aqueles que têm mais poder, aqueles que têm condições de governar esse mundo, venha corromper a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. A Bíblia fala, uma das coisas que nós podemos vê-lo, analisá-lo e vir olhar e ver, poder entender aquilo que Deus quer fazer. Porque naquele dia não vai ficar pedra sobre pedra, nação sobre nação, reino sobre reino. A Bíblia fala que nós estamos vivendo o final dos tempos. É fome, guerra, sede, terremoto, maremoto, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Então nós podemos vê-lo, que tudo isso está aí destampado debaixo dos nossos olhos, os acontecimentos mediante a mídia, mediante a minha, mediante a sua pessoa. Estamos vendo aí que o mundo já está no maligno, o mundo já é do maligno e o mundo já está no maligno. O diabo, ele quando veio desobedecer a Deus, Deus olhando, Deus vendo, e Deus havia expulsado, e com ele levou uma legião de anjo do bem que se tornou anjo do mal. Então o diabo, ele habita de cima do planeta Terra, a missão dele é matar, roubar e destruir. Cipar a vida no dia a dia, destruir casamento, destruir romance, destruir noivado, destruir famílias, destruir, colocando as pessoas no vício desse mundo. São pessoas que estão aí com a mão na cabeça, doente, enfermo, macumbado, enfeitiçado, pessoas que têm sido vítima do mal, têm sido vítima do diabo, do descaso, da humilhação, aonde você não tem vivido uma vida real dentro do conteúdo daquilo que tem que ser. Porque Deus, ele formou Adão e Eva, e Deus colocou no jardim do Éden e decretou que eles não pecassem. Mas quando Adão havia saído no campo, a Eva ficando, ela foi atentada. E a tentação foi demais, ela não veio resistir à tentação. Ela foi lá havia desobedecido a Deus, comendo o fruto da semente daquela árvore. Então, quando eles haviam pecado, que Adão havia chegado, e Deus chegou e Adão também compartilhou. Adão fez a mesma coisa que a Eva havia feito. Ele também havia pecado, cometido o maior erro de todos os tempos. Havia desobedecido a Deus, o Deus vivo que nós servimos. É esse Deus que formou nós, formou ele e também formou a gente. E nós somos formação de Deus.
do pó, do barro, da cinza. Aonde que nesse corpo nós possuímos uma alma, um corpo, uma semelhança, um espírito. Aonde que Deus dá capacidade, inteligência. Não é nada fácil você vir conhecer a verdade, você vir entender aquilo que Deus quer fazer. Não é? É poucas pessoas que possam vir ouvir e vir a obedecer o regulamento de Deus. A pessoa tem que ser nascido de Deus, viver uma vida espiritual, não é uma vida carnal, uma vida que venha satisfazer a carne, porque como eu havia falado, existe dois caminhos: o caminho que leva você até o céu e o caminho que leva você à condenação do inferno. A porta larga e a porta estreita. Então existe o caminho espinhoso, e esse é o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho é aquele caminho que Jesus, ele passou, que Jesus, ele viveu. Ele teve uma participação de poder ter vivido esse momento.